programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando sobre dieta low carb, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Gostaria de dar umas dicas importantes. Hoje eu vou falar um pouco sobre a tosse. O que vem a ser a tosse? Na realidade, a tosse é um sintoma muito importante que muitas vezes representa a manifestação de alguma enfermidade nas vias respiratórias, seja superior ou inferior. E a tosse é um reflexo de defesa do nosso organismo diante de um corpo estranho, diante de uma bactéria, diante de vírus. Então, uma tosse nada mais é do que um mecanismo de defesa das vias respiratórias. A tosse pode ser uma tosse seca, que muitas vezes não tem expectoração e se manifesta com aquele estridor característico, traduzindo na realidade que o corpo está alterado. As vias respiratórias apresentam alguma alteração. Muitas vezes pode ser uma rinite, pode ser uma gripe, um resfriado, ou propriamente uma sinusite, ou uma reação alérgica que pode ocorrer. Por isso, a tosse seca, muitas vezes a pessoa tem aquela manifestação, tosse, e não sai expectoração, por causa da sua característica, da etiologia que causa essa tosse seca. Falar em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado há bastante tempo e com excelência no atendimento aqui na região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, voltando, nós estamos falando sobre a dieta low carb e eu estou recebendo a nutricionista funcional Carol Bernardes. A gente já conversou sobre o que é esse palavrão, né, da dieta low carb. Carol, e em relação às gorduras, né, por que as gorduras elas vão se acumulando em locais específicos? Principalmente mulheres, eu já li que é nessa região do quadril, né, algumas no braço. Por que não, assim, generalizada, como diz os antigos? Por que tem que ficar em pontos, né? Então, Gabi, essa é uma pergunta muito frequente no consultório. Imagina. Muitas vezes vem com a cobrança, antes do paciente receber o plano alimentar, ele já vem com essa cobrança, olha, eu quero emagrecer, mas eu só quero emagrecer barriga. Ah, meu Deus. Ou então depois no retorno da consulta, a gente fazendo a aferição, as medidas, a gente percebe que o paciente perdeu mais coxa, mais circunferência do quadril, do que realmente propriamente dito a circunferência abdominal, que é mais característico. Tem dois fatores que podem explicar esse armazenamento, vamos dizer assim, de gorduras em locais específicos. O primeiro deles seria a genética, né? Então, se a gente olhar para as nossas tias, para a nossa mãe, para as nossas avós, a gente vai ver, basicamente nelas, algumas têm uma abrangência maior de quadril, como você falou, outras são aquele corpo mais em forma de maçã, a gente engorda por um todo, outras têm o corpo mais pera, outras na região do braço, da mama. Então, isso é muito característico da nossa genética. Só que aí tem um fator muito interessante, que é o gatilho da alimentação. Então, eu tenho uma genética familiar que vai me favorecer o acúmulo de gordura, por exemplo, na região abdominal, mas o que vai desencadear esse acúmulo de gordura na região? A alimentação. Então, se eu me alimento mal, eu vou desencadear o fator genética e aí é que eu vou ter agregar mais gorduras em locais específicos. E por que a gente engorda, né, Gabi? A gente acaba comendo um consumo demasiado, hoje em dia, principalmente, de carboidratos, né, de refinados,
esse açúcar fica livre no sangue, ele é tóxico. Então, a gente precisa da insulina para colocar uma parte do açúcar para promover a energia. Só que como a gente está comendo muito mais do que a gente necessita, uma boa parte dessa insulina, que eu digo que é um caminhãozinho que leva areia, ele não sabe para onde botar esse açúcar. Então, ele vai lá estocar no fígado. E o fígado, nada legal com a gente, acaba transformando isso em gordura. E aí a gente vai estocar essa gordura no tecido adiposo. E se a gente continuar comendo e exagerando nos carboidratos, a gente vai estar sempre com aquele botãozinho apagado ali da queima de gordura. Porque se eu tenho muito açúcar livre na corrente sanguínea, eu vou acabar utilizando o açúcar como forma de energia e não a gordura estocada no tecido adiposo, né? Sim. Quando você comenta sobre os açúcares, até para, de repente, quem está em casa esclarecer, e eu acho que é uma pergunta até frequente no consultório, né? Falando em buscar o açúcar, quanto mais, acho que a palavra é orgânico, né? Mais natural possível. Mais natural. Hoje nós temos, tipo, esses demeraras, esses são considerados ou não? Então, Gabi, a indústria, né? Ela tem vários adoçantes agora. Nós temos adoçantes importados, nós temos adoçantes de R$60, nós temos adoçantes de R$5, então tem para todos os gostos. Muito se ouve falar, no consultório, eu vivencio muito isso, de pacientes já utilizando adoçante há 10 anos e não emagrecem. Então, assim, o que está de errado realmente nisso? É a pessoa não conseguir tomar um café e não saborear realmente o sabor do café. Então, hoje em dia, a gente está tão acostumado a adicionar esses produtos realçadores de sabor, nos molhos prontos, isso em outras preparações também, bolo de caixinha, até o pão. Um pão integral, você pode comprar o pão 14 grãos e o pão branco, ele vai ter adicionado aí o açúcar. Então, quando você fala em açúcar natural, a gente tem que imaginar um açúcar que já vem com o alimento. Como eu citei lá na frente, a cenoura. Você não vai poder ter medo do carboidrato da cenoura, porque ela vai te trazer inúmeros benefícios. Ela vem com uma carga de fibras e uma vasta variedade de nutrientes, né? Então, isso não vai te fazer mal. O que a gente tem que se preocupar é que são com aqueles produtos alimentícios que a gente acaba agregando a outros alimentos para sentir um gosto mais palatável. Cada vez mais a gente está exigente, querendo alimentos mais doces, e isso causa um vício muito grande. No caso dessa dieta low carb, o paciente que inicia, como fica a vida social? Que eu acho que é uma pergunta que tu recebe constante, porque eu até brinco com os amigos, poxa, ninguém convida mais ninguém para correr, né? Para caminhar, eu até tenho uns que me convidam, que vão ver o programa e vão dizer, Gabi. Mas, de uma certa forma, em geral, as pessoas não se convidam mais para fazer atividade física. Convidam para ir na casa fazer um churrasco, para ir na casa do doce, ou em qualquer lanchonete, tomar um café, que é muito bom, né? Mas como é que as pessoas que mantêm esse tipo de dieta podem ir a locais assim? Tem alimentos lá, você explica de boas escolhas ou o ideal é não ir? Então, você liga para o amigo e você pergunta, vai ter comida na sua casa? Comida de verdade? E aí você pode ir na festa, na ocasião que você quiser. Porque quando a gente fala na dieta low carb, que a gente começou no início do programa, a gente já imagina como uma coisa muito diferente. Mas você citou churrasco. Churrasco é low carb. A gente pode se alimentar da proteína, da gordura, você pode comer uma linguiça em vez em quando, não tem problema nenhum. Não é isso que vai prejudicar a sua saúde. É claro que a criação de porcos vai influenciar muito nessa carne, né? Então tem aquele porco que come lavagem e tem aqueles porcos que comem ração. Isso que mudou muito esse aspecto da gordura saturada hoje, né? Nós fomos catequizados a aprender que o que sai da indústria é saudável, é light, é zero gordura, e o que vem da natureza nos faz mal, como a banha de porco, como a manteiga, como a gordura do leite. Então, se a gente conseguir ir num churrasco se alimentar da carne, de uma salada, só você não precisa pegar a salada de maionese. Batata não é salada. Não. Então você consegue agregar muito ali. Como você está num processo ou de emagrecimento ou de controle de alguma comorbidade, aí você não vai comer o pão de alho, você não vai comer a maionese, a farofa e os acompanhamentos, escolhas, né? Enfim, isso são escolhas. Certo. O programa Estação Saúde vai para mais um breve intervalo e a gente já volta.